né? No Brasil nunca houve isso e não me parece que vai existir em algum momento. Ao mesmo tempo, a gente vê nos dados de violência policial, a gente vê nessa mega operação, uma operação extremamente letal que assustou a comunidade, né? As polícias disseram ali que fizeram justamente a condução dos criminosos para a Serra da Misericórdia, que é essa zona de mata entre os dois complexos, para que a comunidade não fosse atingida caso houvesse um confronto armado. O que a gente vê das imagens agora que chegam, inclusive das câmeras nos corpos dos policiais, as câmeras de cinegrafistas independentes que fazem esse trabalho aguerrido de registrar tudo que está acontecendo lá nas operações, a gente vê que teve sim conflito na comunidade. Essas imagens, inclusive, são da comunidade, das ruas, não da zona de mata. Então, a comunidade estava no meio em alguns momentos dessas 18 horas de troca de tiro entre bandidos e polícia. Então, tem um flerte com a pena de morte, doutora, institucionalizada, quando as polícias demoram a tentar retomar essas comunidades, quando os governos passam 50 anos sem conseguir retomar essas comunidades, e aí quando chega ao número de 121 mortes e diz que isso é um sucesso? Olha, Natália, primeiramente, quando você toca na Constituição, eu acho importantíssimo a gente falar para o nosso público aqui qual é a importância da Constituição, né? Quem é essa carta com direitos e garantias. A Constituição de 1988, né, promulgada no dia 5 de outubro, ela traz, e como você disse, ela é uma das mais respeitadas do mundo, porque ela traz uma estrutura de Estado baseada na promoção, na proteção de direitos humanos contra a barbárie. Nós tínhamos saído, né, pós-88, né, de um regime militar, de um regime de exceção, em que direitos e garantias fundamentais não eram respeitados, independente se você era um criminoso contumaz ou era só alguém que divergia do ponto de vista político de alguma estrutura que estava no poder naquele instante. Então, o que a Constituição traz como uma base, como um fundamento, e está lá no artigo 1º dela, não está nem no meio, não, está no artigo 1º, é a dignidade da pessoa humana como um fundamento deste Estado. E este Estado que se cria é um Estado democrático de direito. O que significa isso? Esse Estado ele é baseado em leis e que a vontade do povo ela tem que ser refletida e materializada nas leis. Leis essas que depois que executadas pelo poder público voltam para o próprio povo que a criou, tudo através dos seus representantes. Então, em momento algum, uma Constituição que declara a dignidade da pessoa humana como um fundamento, como um princípio orientador da conduta desse Estado, se compactuaria com uma conduta de extermínio qualquer que seja do ponto de vista dos indivíduos que estão transgredindo a legislação, seja dos indivíduos que compõem a força estatal. Quanto à pena de morte, a Constituição proíbe. O artigo 5º da Constituição, ele traz os direitos e garantias fundamentais de todos nós, indivíduos que estão neste país neste momento. E um deles é as penas que são previstas para indivíduos que são transgressores de lei. Então, para aplicação de pena, primeiramente eu preciso do devido processo legal, que é a investigação, que é a denúncia, que é a condução de um processo e depois a sentença. A ampla defesa e o contraditório, permitir que esse indivíduo se valha de todos os meios de defesa para tentar provar, né, a sua inocência, para comprovar a sua inocência. Esse é o devido processo legal, esse é o contraditório e essa é a ampla defesa, para que após esse conjugado de direitos sendo garantidos, a gente tenha, caso o indivíduo seja condenado, a aplicação de uma pena, sejam elas restritivas de liberdade, sejam elas privativas de liberdade, ou restritivas de direito. Quando se fala em pena de morte, não é aceito. Aqui no Brasil nós temos uma única exceção para a pena de morte, que é em caso de guerra declarada e está no Código Penal Militar.
E tem todo um processo para a pena de morte ser executada. A professora pode mudar e aplicar uma pena de morte no Brasil hoje? Não, não pode. Lá na própria Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, fala que a questão relativa aos direitos fundamentais é a cláusula pétrea, que inclusive impede a modificação ou a inclusão de pena de morte como forma de sentenciar alguém. Então isso não se muda nem por emenda constitucional. Para se fazer isso, a gente precisaria ter um rompimento institucional, né, a quebra do Estado, começar tudo de novo, e aí sim, muito mais parecido com uma situação de golpe. E voltando para as organizações criminosas, uma vez que o Estado foi negligente, e aí eu falo Estado, não só o Estado do Rio de Janeiro, eu falo que é o Estado brasileiro como um todo. A obrigação de segurança pública ela não é adstrita ao Estado ou ao município, ela é uma obrigação conjunta dos entes federados. E hoje a gente observando que essas organizações criminosas têm capilaridade em outros estados, aí que sim, essa atuação conjunta ela deveria ser cada vez mais efetiva, para evitar qualquer situação em que a gente questione. A população no fogo cruzado, Natália, não se justifica. Você imagina o terror de morar em locais assim, dormir à noite e não saber se vai acordar amanhã sobre chuva de tiro, se vai conseguir ir para a escola, se vai conseguir ir para o hospital. Uma mulher em situação de trabalho de parto, ela não consegue sair de casa porque está tendo operação, como é que ela vai parir o menino dela? Entende? Então, olha a situação, se a gente for pensar, caso a caso, no nosso cotidiano. Isso não é vida. Não vida digna. Exato.